Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista categoria Sub-20. Rodada importante que pode aí definir mais classificados para a segunda fase. Também vou trazer os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação dos grupos. Simbora então? Bom, a rodada vai começar já nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, com São Bento recebendo o Suzano. Essa partida vai acontecer lá no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba e o São Bento aí, se vencer, se classifica para a próxima fase. Na sequência, a rodada aí será depois disputada em sua quase totalidade na sexta-feira, dia 2 de agosto, com seus jogos aí acontecendo às 15 horas pelo horário de Brasília. O São Caetano vai receber o Grêmio Novo Horizontino no Anacleto Campanella. O 15 de Jaú encara o Ituano, partida que acontece lá no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Já o 15 de Piracicaba vai enfrentar o Ibrachina. Essa partida vai acontecer lá no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Portuguesa Santista e Ponte Preta se enfrentam no estádio Eurico Mursa, em Santos, enquanto que o Desportivo Brasil vai receber o Grêmio Prudente, partida marcada para o CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz. Oeste e União São João vão se enfrentar lá no estádio da Vila Porto, em Barueri. Não é a Arena Barueri, e sim lá o CT da Vila Porto. Santo André e Mirassol se enfrentam no Bruno José Daniel, enquanto que o Taubaté vai jogar contra o José Bonifácio. O jogo vai acontecer lá no estádio Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto vão se enfrentar no CT do Guarani, em Campinas, enquanto que Referência e Veloclube fecham aí os jogos desse sábado, se enfrentando no estádio Hermínio Esposito, em Embu das Artes. A rodada do Sub-20 segue no sábado, com o Aguaí recebendo a equipe do Santos. Essa partida vai ser lá no estádio Leonardo Guaranha, em Aguaí, e terá transmissão do YouTube Futebol Paulista. Também às 15 horas, o Marília vai jogar contra o Red Bull Bragantino, partida que acontece lá no estádio Bento de Abreu, em Marília. Enquanto isso, o Sertãozinho vai encarar o São Paulo lá no Frederico Dalmaso, também às 15 horas, jogo aí com transmissão do YouTube Futebol Paulista. Aí no domingo, dia 4, a rodada vai ser encerrada com 2 jogos às 15 horas. A Ferroviária vai encarar o Palmeiras, partida que acontece lá no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, né? Local aí em que a Ferroviária escolheu para mandar seus jogos, e o jogo terá transmissão do YouTube Futebol Paulista. Já a Internacional de Limeira vai encarar o Corinthians. O jogo será lá no estádio Major Levi de Sobrinho, em Limeira, também com transmissão do YouTube Futebol Paulista. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados, né, da quarta rodada aí da segunda fase. A federação conta as rodadas corridas, né? Ela não separa aí as rodadas por fase, né? Vai contando em sequência as rodadas. Por isso que vocês estão vendo aí rodada 14, que é a rodada geral do campeonato, mas é a quarta rodada da segunda fase. E essa quarta rodada da segunda fase começou na última terça-feira, dia 23 de julho, e teve aí a vitória do Ibrachina em Ribeirão Preto sobre o Botafogo por 2-1. Na sexta-feira, dia 26, o Santo André empatou com o Desportivo Brasil em 1-1, enquanto que o Grêmio Novo Horizontino aplicou um 5-0 para cima do José Bonifácio. O Guarani derrotou o 15 de Piracicaba pelo placar de 2-0. Já a Ferroviária fez 3-0 em cima da Portuguesa Santista. O 15 de Jaú foi até Limeira e voltou de lá com uma vitória sobre a Internacional por 1-0. Mirassol e Grêmio Prudente não saíram do 0-0 lá em Mirassol, enquanto que o São Caetano recebeu o Taubaté e venceu pelo placar de 1-0. Já o Referência ganhou do Marília por 2-1 lá em Embu das Artes. No sábado, tivemos aí a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta por 2-0, o jogo que aconteceu em Guarulhos. O Sertãozinho derrotou o Oeste por 2-1, enquanto que o São Paulo fez 3-0 no União São João, lá no CT de Cotia. Já o Santos venceu o Suzano pelo placar de 1-0. O Veloclube perdeu em casa para o Red Bull Bragantino também por 1-0. E aí a rodada foi encerrada no domingo com 2 jogos. O Corinthians recebeu o Ituano lá em Diadema, no Distrital de Dinamar, e venceu por 2-1, enquanto que o São Bento visitou o Aguaí e venceu os locais pelo placar de 2-0. Portanto aí, esses os resultados da quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, categoria Sub-20. E agora eu vou trazer para vocês então a classificação dos grupos, como é que estão aí os grupos da segunda fase. O grupo 14 tá com a liderança do Desportivo Brasil, 8 pontos, inclusive o time aí já pode se garantir na terceira fase nesta rodada. Ele é seguido de perto pelo Grêmio Prudente, que tem 7 pontos. O Mirassol é o terceiro colocado com 3 pontos, e o Santo André apenas 2 pontos aí, situação difícil do Santo André na briga pela classificação. Pelo grupo 15, a liderança é do Grêmio Novo Horizontino, ele já está classificado. O São Caetano é o segundo colocado com 7 pontos, o José Bonifácio aparece na terceira colocação com 3 pontos, o Taubaté é o quarto colocado também com 3 pontos, só que ele tem ali um gol a menos marcado que a equipe do José Bonifácio, né? O Taubaté, por conta aí do número de gols, fica na quarta colocação e o José Bonifácio em terceiro, né? O José Bonifácio marcou 3 gols contra 2 da equipe do Taubaté.
No grupo 16, a liderança é do Ibrachina, está praticamente classificado. O Botafogo é o segundo colocado com 7 pontos. O Ibrachina tem 9 pontos, né? O Botafogo tem 7. O Guarani é o terceiro colocado com 4 pontos. E o 15 de Piracicaba é o quarto colocado com 3 pontos. Tá todo mundo aí na briga ainda nesse grupo aí. Pelo grupo 17, o Red Bull Bragantino lidera com 8 pontos. O Referência tem 5 pontos. O Marília é o terceiro colocado também com 5 pontos. Mas tem aí um gol a menos também marcado do que o Referência, né? O Referência marcou 5 gols e o Marília marcou 4. E o Velo Clube aparece ali na quarta colocação com 2 pontos. Situação difícil, mas ele ainda tem chances de classificação. No grupo 18, a liderança do São Paulo já está classificado 10 pontos. O Sertãozinho é o segundo colocado com 5. O Oeste é o terceiro colocado com 3. E o União São João é o quarto colocado com 2 pontos. No grupo 19, Palmeiras lidera, já está classificado aí, tem 12 pontos. 100% de aproveitamento. Aí depois aparece a Ponte Preta e a Ferroviária, dividido a vice-liderança com 4 pontos. Porém, a Macaca aí tem melhor saldo de gols, tem um gol de saldo contra menos um da Ferroviária. E a Portuguesa Santista aparece na quarta colocação com 3 pontos, mas também aí com chances de classificação. No grupo 20, a liderança é do Corinthians. O Corinthians aí já está praticamente classificado, tem 10 pontos. A Internacional de Limeira é a segunda colocada com 5. O 15 de Jaú é o terceiro colocado com 4 pontos. E o Ituano aparece aí na quarta colocação com 3 pontos, mas com chances de classificação. E por fim, no grupo 21, a liderança é do Santos, já está classificado, soma 10 pontos. O São Bento é o segundo colocado, tem 8 pontos, está aí numa situação bem confortável. O Suzano é o terceiro colocado com 3 pontos. E o Avaí na lanterna, já aí sem chance de classificação, porque no máximo pode chegar a 7 pontos. Tem apenas aí 1 ponto na classificação. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!